Israel pela ótica Ludovico. Salve, Mive GDL. Primeira live do ano aqui em nosso Jardim do Verbo. E já vamos começar daquele jeito. Israel pela ótica Ludovico. Um dos nossos quadros mais icônicos, com certeza. Eu ia vir a caráter. Julie Delarge, com suspensório, camisa, chapeuzinho e tal. Só que não deu, galera. Sinto muito. Tá difícil ser laranja mecânica de branco, tá difícil ser gótica de preto, com esse calor, tá muito foda. Então a gente fica assim, ó, latina, verão. E é isso aí. Eles são tão miscigenados hoje que já são mais europeus do que propriamente de sua terra de origem. O medo dele que o gentil descubra o Talmud é grande. E já tá por aí, né? Essa realidade de como o cristão é destratado no solo de Israel, acreditando que eles vão ser acolhidos, acreditando que Israel faz parte dessa mesma história bíblica, quando eles negam muito dessas suas raízes, porém reivindicam essa mesma linhagem. Ou seja, muitos deles são ateus, mas eles querem manter essa linhagem bíblica ativa. Gostam de confundir a massa. Isso. Se divertem fazendo isso. A gente tem indícios aí na história de que o Kubrick teria deixado algumas pistas de sua participação nessa ida à Lua. E por isso que a gente usa nesse quadro Ludovico, que é justamente fazendo esse alinhamento de laranja mecânica como esse estado disfuncional que reeduca as pessoas, mas de uma forma artificial, para que elas sejam submissas em troca de não serem ainda mais pisoteadas. E a gente está fazendo aqui alinhar quem é que segura as rédeas dessa besta. Quem segura as rédeas dessa besta, desse Leviatã, que é esse abstrato, esse povo gentil que somos. E quando a gente faz essa conexão histórica, a gente chega numa nação montada nessa besta que na época de Roma já eram os fariseus, os poderosos de Israel. E hoje a gente vê esse mesmo povo de Israel montada na besta estadunidense, querendo devorar tudo e todos hoje, a nova Roma. E esse quadro a gente vai desdobrando esses códigos mais conectados ao que de fato acontece, não só as ladainhas contadas e repetidas, que faz o povo cristão acreditar que Israel é aliado religioso, sendo que eles são anticristo, eles mataram Cristo, eles cospem cristãos, e fica o povo lá iludido, idolatrando bandeira de Israel em passeata, e não sei. Tipo assim, eles estão muito bruxões, né? O Talmud deixou eles feito povo gentil, só que ainda assim eles querem esse destaque, né? Eles querem esse título do povo escolhido, só que eles não querem a função, porque eles são escolhidos para quê? Para seguir uma certa doutrina, que agora eles não querem tanto, né? Eles não querem mais se vestir dessa lógica pragmática o tempo todo, eles querem brincar de magia também. Só que sem respeitar esse universo que a gente já habita. Eles querem manipular essa energia coletiva que nós somos, mais emocionais, para manter esse reinado deles através desse papo de linhagem, de que abstratamente a gente entende o porquê que eles reivindicam isso. Só que na carne, a carne mesmo já está misturada, já está essa fusão do povo lógico mais abstrato, né? O sionista patrocinou Hitler justamente para eliminar o que eles consideravam a plebe e os judeus comunistas.
essa questão de quando o judeu se assume cristão, ele é descomungado da comunidade. Salve, Davor. Como estás? Como passou Aí, Peraí, só dar um salve aqui pro Davor, rapidinho, que eu sei que foi aniversário dele ontem. Parabéns, feliz novo ciclo, repleto de bênçãos. Opa, valeu, tá travando um pouco, não sei se dá pra escutar. Tá. Não, a de vocês não tá travando, agora dele, infelizmente, tá dando umas travadas a monstras. minha que tá travando muito? É a sua. Mas dá pra ouvir. Oxi, o LOLzinho. Mas assim, a gente conseguiu dar uma boa alinhada no que já interagimos com esses códigos, assim, a forma que cada um interage. A visão do Davor, a gente também já trocou bastante ideia sobre isso. E a visão dele também compreende quem são os sionistas, quem são realmente esse povo assim que acaba sendo iludido, né, por esse sistema sionista supremacista. E eu vou só rapidinho dar uma desligada na minha câmera, porque eu vou colocar para carregar. Esse celular ele tá com a bateria viciada, então não dá para deixar muito tempo longe da tomada. Aí eu gostaria que vocês interagissem entre si, assim, o Davor também, se quiser falar, enquanto eu dou uma carregada aqui no celular, tá? Rapidinho, gente. Opa, você estava falando, né, que da sua experiência aqui em alguns grupos de estudo, você encontrou a galera que tem uma visão pró, né, o status quo. Aí eu ia fazer uma análise comparando que, assim, todas as culturas, assim, hoje em dia, através da modernidade, trocaram, né, figurinhas, as cartinhas. E tipo, consolidou nessa visão, ainda mais aqui no Ocidente, né? Essa, entre aspas, visão judaico-cristã. Porque eles colocou esse sistema de democracia que dizem, né, eles, né, os pais fundadores dessas sociedades, né, foi baseada na Bíblia. E aí na Bíblia já tem essa mistura, né, que tem o Velho Testamento, o Novo Testamento, são culturas ali distintas que representam um povo, né, de uma aliança antiga e de uma nova aliança, que juntando tudo isso é muito complexo para um leigo, né, uma pessoa comum, ou até uma pessoa que estiver estudando, discernir cada coisa e ver, né, e chamar pelo nome que é. Então, o que eu quero dizer, está implícito em tudo, né, na democracia, como a gente vê na política, e hoje muito politizado tudo, essa visão já consolidada. Então, é natural, entre aspas, ver em lugares diferentes as pessoas que não enxergam, né, essa questão lá do Oriente Médio com outros olhos, né? Já vem uma visão com viés. Até porque eles falam, né, que parte disso, que eles são responsáveis por trazer a moral, a ética, enfim, a Constituição, a democracia, né? Baseada na Bíblia, baseada nessa visão. Então, com o advento da internet, a informação se propagando mais rápido, agora sim as pessoas estão falando, não, peraí, tem um lado da história e tem outro lado da história. Vamos analisar os dois. E aí também é poucas pessoas que vão fazer esse trabalho, vão ter essa honestidade, né, para você diferenciar as coisas e não cair em uma certa narrativa. Como você falou, que é muito contraditório, é muito, assim, absurdo. Porque até no exemplo que eu dei, né, tipo da Bíblia, é muito complexo você analisar o livro, que o pessoal pega e lê como se fosse uma coisa só. Que no ideal, para uma pessoa que estivesse iniciando, ou até que, né, tem um bom caminho andado, mas precisa entender profundamente, a Bíblia devia ser dividida. Novo Testamento, Velho Testamento, né, a Antiga Aliança, a Nova Aliança, para eles distinguir que aquilo representa, que ali foi um momento específico que tem a sua aplicação, etc. e tal. Mas né, aí já é outro tema e é mais complexo, né? E foi dessa forma, né? Foi um planejamento de, né, muitos anos, muitas pessoas, então não daria para hoje em dia
né, a gente consegue, na verdade, analisar todo esse contexto e ver a problematização que isso deu. Lá no passado, eu acredito que não ia ter essa noção toda, até porque, curiosamente, nos tempos de Jesus, né, há 2000 anos atrás, quando ele foi perseguido e tal, muito curioso, muito interessante isso, na verdade, se você estudar o Novo Testamento, você vê que é a mesma coisa que acontece hoje, que existia um problema ali social, né, entre as culturas, e existia também um fator territorial, que eles queriam uma parte, né, essa ala mais política, mais religiosa. Então foi muito conveniente a perseguição de Jesus e condenar ele, eles elevar a moral deles ali perante a sociedade de estar fazendo uma coisa certa, para ganhar uma certa um certo prestígio de Roma e ganhar esse novo local ali, aquela região que eles queriam anexar. Então tem muito nítido isso no Novo Testamento, no Evangelho, essa questão da perseguição de Jesus. E literalmente 2000 anos depois não mudou, né? Tem as mesmas problemáticas. O povo, né, entre aspas, é o mesmo, né? Mas a ideia, o espírito, né, é igual. Tipo, ali não evoluiu nessa questão, não soube ter um acordo, digamos assim, né? Porque o que estão esperado desde aquela época até hoje, né? As profecias falam sobre isso, que é um acordo de paz, uma normalização daquela situação, e isso é um barril de pólvora há 2000 anos também não resolvido, né? Ou seja, É mesmo engraçado, que sim. tenha Pode mudado, falar, Di. os fariseus continuam fariseus. E, Júlio, sabe o que é mais interessante ainda, que, de novo, citando, né, o Novo Testamento, a Bíblia. Com contexto histórico também dá para saber isso, mas na própria Bíblia ali, você não precisa, tipo, pesquisar muito sobre. Naquele tempo tinha essa mesma problemática da galera que se assimilava com aquela cultura e queria o lobby. Aí junta de novo tudo que o Marcos estava compartilhando, né? Que eu cheguei, eu acho que na metade, não peguei tudo, mas a gente trocou muita ideia aqui no grupo. Eu tenho mais ou menos a noção do que ele fala e eu concordo com ele. A gente concorda, né? A gente já conversou sobre esses temas. Então a gente vê, tipo, o Herodes. O Herodes ali, um dos tetrarcas, né? Tinha 3 caras lá no poder naquele tempo. Tinha um sistema lá meio doido de casta, lá, de monarquia, de família lá. E esse cara era grego. E aí ele absorveu a cultura, ele se tornou um especialista, né? Um teólogo. Ele estudou para poder falar com aquele povo e agradar eles, dominar eles, né? Falando a língua deles. Então ele era um grego que absorveu a cultura judaica ali e era o representante, entre aspas, daquele povo. E aí, pô, Herodes e entre outras figuras ali, utilizava desse lobby. Até hoje é uma questão comercial. Nunca foi para, nossa, realmente, entre aspas, me converti, estou fazendo aqui, nossa, uma mudança de vida, ou é uma causa nobre. Claro que tem exceções, assim, caso específico de uma coisa ou outra, mas estou falando assim de um modo geral, em uma análise histórica, tem essas figuras, essas pessoas, né? Que utiliza desse lobby. É uma pessoa, um grupo de pessoas. Na política hoje em dia, na verdade, a gente tem como o centrão, né, os oportunistas, que não é nem direita nem esquerda. O que tiver favorecendo eles vão usar. Agora é cristão que tá dando sucesso, né? Enfim, aí eu vou ser cristão. Agora não é cristão, é outra coisa. Você mais secular, sei lá, qualquer outra coisa. Então, tipo, eles estão a favor da causa atual ali, tipo, o que tiver funcionando, eles estão investindo. Acaba sendo uma imitação fajuta do que seria o Violeta, né? Porque o Violeta é essa unificação da visão da esquerda, da visão da direita, porque a cada civilização, a cor ela vai representar um estado. Então, por exemplo, os americanos representam a sua ala conservadora com vermelho. Aqui o vermelho já é a área libertária. Então, para eles lá o azul é o libertário, para a gente aqui o azul são os conservadores. Então,
por mais que a natureza das polaridades elas tenham simbologias próprias, a depender da linguagem desenvolvida ali no ambiente, o que a gente vê é que esse centrão, ele tenta usufruir de todos os benefícios, mas sem cumprir a função da integração. É só falar que eu acho que é incrível o jeito que eles conseguem até hoje negar Cristo, né? Eles se esforçam e nós olhando daqui a gente fica pensando, nossa, como que conseguem negar até hoje? Porque na época até que dava, né? Mas agora, com tudo se cumprindo as profecias e tal, e na Bíblia, no Novo Testamento, tudo, fica difícil, né? E eles se mantêm firmes, né? Então, assim, é até admirável, né? Deixa eu ver, fazendo essa oposição aí. Não que seja uma coisa boa, mas é incrível como eles estão cegos, né? Esses mesmos fariseus de lá, né? Se mantendo ao contrário, né? E quando perceberem tudo, né? Como será que eles vão se portar, né? Como eles vão entender isso como um sacrifício que fizeram, que já estava previsto, ou como uma traição, né? Ou ambos, né? Ou cada um vai para um lado. Então, assim, é sempre um paradoxo, né? Sim, porque hoje é inegável a influência de Cristo no mundo. Simplesmente a maior religião do planeta. E veio deles, espalha os códigos deles. É um bagulho muito sinistro. Disso daí, conectando também com o Marcos falou, que eu não peguei a conversa toda, mas a gente pode recapitular talvez o ponto que não sei se ele já falou sobre. Mas ao meu ver, né, tipo, analisando assim a estrutura atual da hierarquia do poder, e ao longo das eras, na verdade, desde que eu falei daquele tempo, né, tipo, 2000 anos atrás, Herodes, são a ascensão de impérios, né, são grupos étnicos, né, tipo, várias culturas que realmente é um fator humano. Então, ao longo das eras nunca foi um monopólio, tinha um tempo de um império, e ainda nesse império existia um grupo diversificado. Hoje em dia, e ao longo das eras, com a avançada dessa tecnologia, né, e ainda mais hoje, eu acho muito difícil ter um monopólio em si. Eu acho que as pessoas, do que eu vejo, né, essa estrutura de poder, ainda que tem famílias, dinastias assim, antigas, né, eu vejo uma briga, tipo, um exemplo assim, veja a Rússia lá, os Romanov, o que aconteceu? Tipo, essas brigas mais recentes, o Titanic, você vê pessoas oportunistas, tipo, independente da origem ali, você vê as pessoas vestindo uma máscara de que eles representam tal cultura para ser aceitável socialmente, mas você vê toda a estrutura dos Estados Unidos, da sua fundação, das suas empresas, das pessoas que financiam as coisas, né, como a gente está falando, dessa questão social da crise. Então eu vejo, assim, uma análise minha, pragmática, sei lá se alguém já falou isso também, mas tipo, eu vejo uma questão só mercadológica. Eles estão investindo para lucrar e permanecer o legado deles, a família deles, a fraternidade deles, estando bem, o resto que se lasca. Eles têm uma certa ideologia, mas nada de aspiração metafísica, ao meu ver. Sim, tipo, um ponto assim que eu acho que é cirúrgico, porque assim, pode até ter, né, alguma pessoa no topo assim da hierarquia social, empresas, sabe? É um jogo de poder. Quem tiver lá, né, às vezes é tão corrupto quanto, às vezes não, né? Não sei. Mas eu digo assim, para diferenciar do topo e da base da pirâmide, a questão da crença seria dessa visão do transcendente, tipo, esses que estão no poder, que são injustos, ao meu ver, que fazem tudo para se permanecer no poder, tipo, de corrupção, assim, absurda, né? De realmente matar, roubar, enfim, inúmeras coisas que a gente já vê aí, né, acontecendo no mundo. Eles não acreditam no além da vida. Quando eu morrer, o que é que vai acontecer? Eles acreditam na matéria, nessa vida aqui deles.
E juntando com essa parte mística que a gente vê, algumas coisas assim, assinadas nas coisas, na cultura, nas empresas, etc. Eles têm esse conhecimento nessa questão que eles enxergam o mundo, que é o mecanismo que tem, mas não que é um Deus, tipo a visão, por exemplo, oposta, que é a nossa, que tem sim um pós-vida, tem uma coisa além dessa vida mundana, materialista, que realmente é um olhar transcendente. Eles usam como ferramenta, na verdade. Tipo, o universo funciona assim, não sei explicar totalmente o porquê funciona isso, tipo magia, ritual, né, etc e tal. Coisas que são até alguns fenômenos que são psicológicos, na verdade, mas eles não enxergam que tipo isso existe porque tem um transcendente, um metafísico, ou existe Deus, né? A figura de Deus para eles, ao meu ver, assim, é algo totalmente mais materialista mesmo. Eles não acreditam, na verdade, nisso. Então, agora com a tecnologia eles estão tentando vencer a morte, né? Tipo, com a tecnologia, porque não tem essa visão transcendente. Tanto que a caridade deles é entre eles, né? Isso. Eles doam muito dinheiro, mas só para a instituição judaica. Como o gentil, a gente está acostumado a passar perna no outro, essa coisa maluca que nos desestrutura, eles se aproveitam dessa nossa desunião para manter a aliança deles forte. Então, enquanto a gente se atropela, fica aí por vaidade, puxando o tapete um do outro, eles se fortalecem, mesmo diante de discordâncias. E é por isso que uma minoria organizada domina uma maioria desorganizada. Perfeitamente. E é por isso que temos que nos unir logo também. Exatamente, aprender com eles também a ser o que, nos aspectos que eles são bons, né? Não só reproduzir a ganância, que a gente está ali, acorrentado pelo dólar, reproduzindo o que eles têm de tesouro, que é a promessa da terra, enquanto a gente vai se atropelando para ter o que eles são naturalmente. Só que a gente é mais abstrato, a gente é mais da arte, a gente produz aquilo que eles compram. Não que eles não produzam, né? Obviamente, pra caramba. Eles movimentam a realidade, assim, de uma forma magnífica, com inovações. Mas eles nos mantêm boicotados justamente porque os nossos frutos, para eles, também são interessantes. Teve uma época que eu almoçava numa padaria, que os donos eram judeus. E a gente passava um bom tempo conversando sobre Bíblia, ficava lá com a menina, a esposa do filho. E a gente trocava muita ideia sobre como é ser um brasileiro se convertendo ao judaísmo. E essa visão foi muito enriquecedora na minha jornada, porque me fez manter essa empatia por eles, mesmo diante dessas verdades dolorosas que é a forma que eles nos enxergam. Então, como eu sempre fui de buscar as minhas próprias simbologias e me aprofundar nelas, tanto através da minha gnose, quanto com a comparação com o que o externo já entende sobre esses símbolos, eu tive essa mesma catarse que tu teve. Caramba, essa galera é saturnina. Essa galera cultua Satã, cultua Saturno. Então, quando eu fui encontrando esses judeus nos grupos ocultistas, eu não me espantei. Entendi, essa galera, eles são satânicos, é o ambiente deles. E aí o que me surpreende muito mais são os cristãos que ainda não assimilam essa face Lúcifer de Cristo, sendo que o próprio se afirma sendo o portador dessa luz
dessa estrela, desse conhecimento que Vênus ancora e transborda na Terra. Então, assim, conforme eu fui interagindo com essa galera nos grupos, eu só fui entendendo ainda mais essa interação do pentagrama, que é o povo mais luciferiano, com a galera do hexagrama, que é o povo mais saturnino, o povo satânico. E ali, para mim, foi uma dança magnífica. Eu falei, mano, tá aqui, sabe? É o Fibonacci, o Pi, interagindo e formando essa geometria cósmica consciencial que todos nós somos. E com alguns eu mantenho contato ainda, com outros já não é tanto nesse aspecto ocultista, já é mais num aspecto talmúdico mesmo, mas eles não se envolvem tanto com essa percepção da magia, eles gostam mais do rito ali, de se manter alinhado com as escrituras. Então eu tenho contato com esse povo mais esotérico e tenho contato com esse povo mais farisaico, né, que eles tentam até retraduzir Cristo como sendo um fariseu também. Essa galera, assim, eles têm essa percepção. Então, para mim, foi enriquecedor. Por mais que eles tenham esse trato com a gente, de nos inferiorizar como animais, dá para perceber que quando eles acessam pessoas que têm um certo nível de diálogo, eles costumam respeitar, até certo nível. Sim, sim. Torna tudo coisa a ser usada e descartada. Maurício, mais alguém quer complementar? Porque aí eu encerro essa parte da live e a gente deixa o chat aberto para facilitar a minha vida na hora de baixar essa live e fazer cortes. Porque se ela ficar 3 horas, eu não consigo baixar. Vou falar um negócio aqui. Eu penso que esse momento que eles estão vivendo é mais esse instinto satânico mesmo, esse ponto vermelho, esse ponto emocional ali. Você cai nesse vermelho e faz o que o emocional manda, faz o que dá na telha, faz o que o teu corpo está pedindo. Por isso também o materialismo exacerbado, né? Eles estão tentando alcançar a promessa através deles mesmos. Eles estão tentando forçar a vinda do Messias. O que é um erro, mas também através do erro se faz o acerto, né? Queira ou não, a história é feita também. Mas não dá para aplaudir um tipo de erro desse, né? Uma falta de empatia dessas, uma injustiça como essa, né? Que tem sido feita no mundo por eles. Então, assim, cabe a nós que estamos ao contrário deles, principalmente justamente por eles estarem segurando essa base vermelha, essa base furiosa, essa base de não aguento mais, seguir regra, seguir leis, agora, cadê esse Messias, tem que chegar logo, chega de ser rabino, chega de seguir lei, vamos aproveitar os prazeres, vamos sentir os prazeres da carne, vamos dominar o mundo, vamos ser materialistas, vamos pegar a promessa para nós. E como eles estão aí embaixo, a gente pode ficar em cima, no lugar deles, que seria o deles, e assim fazemos essa troca, né? Essa simbiose, onde poderemos alertá-los e fazê-los enxergar o erro deles para que eles possam se redimir também. E um dia nos salvem, um dia também. Porque um dia cairemos lá. Fica muito tempo no acerto, muito tempo nas leis, muito tempo correto demais, uma hora você se revolta e cansa de tudo e fala, mano, chuta o balde e resolve fazer do teu jeito, né? Então, assim, acho que a história dos judeus, dos israelitas é incrível, é maravilhosa, não deixa de ser a história de Deus, é a história de Deus, né? E vamos tentar aqui no finalzinho dar uma mãozinha, né, para eles, porque realmente eles já estão se perdendo e graças até aos ensinamentos deles a gente pode enxergar daqui até às vezes melhor que eles, né? E como eu disse, até eles estarem tapando esse buraco que a gente não caiu, que eles caíram, a gente pode salvá-los de lá. Eu acho que esse seria o objetivo do Messias plasmado aqui, né? Isso que ele ia querer, né? Salvar todo mundo, porque ele já pagou o preço, né? E não deixar todo mundo queimar, né? É o que eu penso. É isso.
Opa, tem um detalhe, né, somando aí com a perspectiva da conversa, né, que a gente apresentou a teoria, né, a análise, a tese, a antítese e a síntese, né, a síntese que, se a gente for ver, a gente está enxergando que a gente está se encaminhando para esse momento. E falando nisso, curiosamente, alguns estudos indicam que, com análise correta do nosso ano, né, 2026, que na verdade a gente está atrasado, tem um erro de calendário aí de 7 anos. Este ano vai fazer 2000 anos da crucificação de Jesus. A gente não tem o dia certo, né, exato, historicamente, né, a historicidade disso, mas tem mais ou menos um mês, né, que foi a Páscoa e tal, a gente tem esse conhecimento. E o que isso quer dizer? Que simbologicamente, ou não, né, de fato, alguma coisa a mais pode acontecer no mundo, como nesses últimos anos, desde 2020, a gente está no mundo invertido do Stranger Things. Cada coisa que está acontecendo a cada ano, a gente está numa loucura que, Depois da meu Deus. pandemia, o bagulho, quem viveu antes da pandemia, viveu. A coisa Então, ficou mesmo cada ano tá... cadeira abaixo mesmo. Olha, eu sou realista, mas sou otimista, né? O copo meio cheio. Ainda que várias coisas assim aconteceram, acontecem e vão, né, acontecer. Eu acredito que está equilibrado, né? Se está difícil, está injusto, é para todo mundo. A gente está aqui na matéria, a gente está enfrentando as mesmas dificuldades, né? Seja externas, seja interna. A gente tem essa capacidade, né? Na verdade, que eu quero dizer, de superar essas adversidades. Quanto mais a gente for fiel à nossa essência, conhecer a si mesmo, etc. Então, seja nos astros, como eu falei, né, a análise aí dos estudos do ano, alguma coisa simbólica ou alguma coisa factível mesmo, substancial, tende a acontecer nestes próximos anos. Porque pelos cálculos que eles falam, né, Agenda 2030, que, pô, eu tô falando, a gente tá no erro do calendário 7 anos adiantado, então, na verdade, a gente já tá em 2030. Só que tem mais ou menos um cálculo aí que eles falam, não, que a gente é de 2030, a gente vai fazer, né, essa agenda aí ESG, etc e tal, mas na conjuntura final dessa síntese aí, eu acredito que até 2040, meu Deus do céu, a gente vai ter muita pipoca para ver o circo pegar fogo. Cada flash, uma mudança na realidade, assim, muito significativa, não é só simbólica, não é só no campo abstrato das ideias, não, já está na prática. A gente está chegando muito próximo da realidade de, novamente, pensou, plasmou. E aí, vai ser um pesadelo ou um sonho? Eis a questão da nossa própria nação interna. É querer ser o que não é, né? É querer ser mais do que é. Infelizmente, eles estão nesse estado de querer ser o Messias, de querer serem mais do que são, e não suportam o peso de serem, não aguentariam. Apesar de serem quase um Messias, chegarem muito perto disso, não chegam a ter a luz do Messias. Mas, né, quando se tem muita luz, se tem muita sombra também. E como o anjo cai, Cristo vira Lúcifer, também Israel também cai. É o mesmo processo. Mas não chega a ser um Messias. E eu acho problemático alguém querer ser o Messias, porque não suportaria a dor que ele suporta, não suportaria segurar o peso que ele segura, porque não tem a luz que ele tem. Não aguentaria a cruz, né, de Cristo. Muitos querem ser o Messias, mas a parte boa, né, a glória, a luz, recolher as bênçãos de ser o Messias, mas quem que quer lá ficar pregado na cruz, morrer por todo mundo, morrer pelos piores, salvar a perdição da própria Israel, né, ao peso. Então, assim, se comparar ao Messias, é um estado natural da juventude da consciência, é Jacó brigando com Deus ali, né? É o momento de Israel, mas não chega a ser. E quando ele perceber que não é, essa é a bênção. A bênção é, ufa, eu não sou Deus. Graças a Deus eu não sou. Mas tem Graças que a Deus eu não sou entender o Messias. também que o próprio Cristo disse para a gente reproduzir seus comportamentos. Então, nesse sentido,
faz sentido a pessoa se sentir uma extensão do Messias, se sentir o Messias, porque se não ocorrer isso, a pessoa ela vai ficar num erro perpétuo, na tal da samsara. Porque quando a gente assume o Messias em nós, quer dizer que nós estamos assumindo a nossa luz, portando a luz, sendo a informação viva. E tem que ter uma humildade necessária, mas não uma submissão forçada. Essa submissão forçada ela é muito burra, assim, não te desmerecendo, mas por quê? Porque isso mata o próprio ensinamento de Cristo. O próprio Cristo disse, vocês farão milagres maiores que os meus. Ele não quer ser apenas esse centro que é o brilho de tudo. Não, ele quer ver o brilho dele sendo intensificado pelas luzes ao redor. É diferente, e isso ocorre quando a gente assume a nossa natureza crística, porque quando a gente respeita e segue a nossa essência, quer dizer que nós estamos em contato com essa nossa partícula de Deus em nós, que vários aspectos retraduzem como ser inteira divina, ou átomo primordial, e assim a gente é guiado para nossa melhor comunhão, porque dá para a gente entrar em comunhão na desgraça e dá para a gente entrar na comunhão simetricamente conectados. E não que não exista caos na simetria. Na verdade, o caos, ele encontra na simetria sua função. Tudo está fadado à vida, até mesmo a escuridão, porque ali onde nada se vê, tudo se repele, tudo se despeja, é ali a reciclagem de tudo, porque a energia ela se transforma, ela não se perde, ela se transforma. E é um aspecto doloroso essa transformação, e é justamente esse ponto da cruz de Cristo. É ser esse ponto de transformação Uma travada agora. consciência coletiva. Essa camada assim que entende que o sentido ele existe a partir do momento que a gente é o próprio verbo em ação, ali em consciência, integrando o espírito, a carne, a cruz. E por isso Exatamente, Júlio. Cada um que pegue a sua cruz e me siga. Sendo que o próprio aspecto violeta de Saturno é ascensionar, é sublimar essa matéria pro plano espiritual. Esse é o derradeiro Capricórnio. Só que Capricórnio faz isso escalando a montanha e atinge essa sublimação mantendo os pés no chão. A necessidade do povo de Israel é tocar os céus ainda se mantendo firmes na terra. E quando Capricórnio encontra esse movimento, aí sente que integrou Cristo, porque Cristo é justamente o que esse ponto Vênus, que faz essa conexão também, assim como Saturno faz. Vênus também faz, porque Vênus é o ponto touro e Libra, ou seja, o ponto terra, o ponto ar. A mesma coisa Saturno. Saturno é o ponto Capricórnio e o ponto Aquário. Na astrologia tradicional, Saturno também rege Aquário. E é isso, as simbologias elas são vivas e elas se replicam de formas inusitadas no teatro. E a gente tem a chance de participar. Sim, o que ocorre com Israel é que no sentido assim, eles estão querendo ser o Messias acima do Messias, forçando o seu Messias. No sentido de matar um rei, querem tomar o lugar. Sim. Agora, no fato, eu concordo com você, de nós precisamos irradiar a luz messiânica. Nós somos Messias nesse sentido, aceitando o Filho acima, nós podemos irradiar essa luz, devemos.
Mas o problema é isso, eles mataram o rei, não enxergam até hoje, 2000 anos passados, não enxergaram, cara, tudo se cumprindo. É incrível, né? E também é doloroso no coração de nós, de Deus, de todo mundo. É porque é doloroso para eles também, né? Nossa, Reverter essa história, assim, negar tantas gerações deles próprios. Então, eles preferem seguir aí na própria ilusão, mas alguns despertarão. aí eu já penso que entra os 144 mil, né? Se eu não me engano, seria nesse momento aí. Penso eu. Então é isso, amores. Ele é Vou bastante lúcido. aqui a gravação da live e a gente prossegue o papo aqui no chat, quem for ficar, tá? Só para eu conseguir baixar ela depois. Agradeço a prosa, foi muito edificante, esclarecedor em vários níveis. É uma coisa assim, rapidamente, que eu vou comentar e a gente vai desdobrando no jardim durante a semana. Eu compactuo com a visão de que Moisés e Akhenaton é a mesma consciência, o mesmo personagem ali, histórico. E eu tenho uma visão de que os personagens bíblicos, por mais que tenham vertentes ali que acreditam que são simbologias, mas eles são tão humanos quanto nós. E seria muito, muito fácil ter representações assim em cada época, porque a gente tem essas mesmas representações nas nossas gerações, sabe? E então eu tendo a acreditar que a gente tem muito mais presenças inusitadas do que ausências. Por mais que o vazio ele seja nossa companhia, tanto que nossos olhos provam, nossa boca aqui, a gente tem um vão aqui que entra e sai coisa. Mas em volta disso é existência. E ela é triste por vezes, mas é também magnífica. E como a nona sinfonia traz, a vida é uma ode à alegria. Amem com razão, luz para nós. Agora Luz para nós. e eu encerro isso aqui. Obrigado. Israel pela ótica Ludovico.